Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32. Nós vamos dar sequência hoje, é o 8º domingo em que nós estamos meditando em Mateus 24, mostrando as profecias do fim. Tudo que Jesus disse que aconteceria no final dos tempos está aqui em Mateus 24. E no versículo 32, ele fala de mais uma profecia. Diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele quem, pessoal? O Senhor Jesus. Lembre-se que nesse texto perguntaram para Jesus quando seria o fim do mundo ou o dia da sua volta. E ele deu todas essas coordenadas que nós estamos lendo aos domingos. Ele disse: quando virdes todas essas coisas, sabeis que Ele, quem? Jesus, está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente quem? Meu Pai. Então ele fala para nós aprendermos com a parábola da figueira. Então a Bíblia nos mostra em várias passagens que a figueira, quando você ouve a palavra figueira, é um símbolo de Israel. Quando nós olhamos para Israel, podemos ter um termômetro do mundo. Tudo que acontece lá não acontece por acaso. Tem os seus respaldos bíblicos. E ele diz: olha para a figueira, porque quando os ramos se tornam tenros, e brotam folhas, sabeis que está próximo o quê? O verão. Então, o que quer dizer ramos tenros? Quer dizer flexível, quer dizer maduro, quer dizer brotando. Ou seja, quando o clima é inverno, as folhas caem, as folhas secam, desaparecem. Mas quando começa a brotar, é uma prova de que o verão está chegando. É uma forma de nós identificarmos isso. E aí que vem a profecia, porque Israel e os judeus, digamos que passaram por um inverno espiritual. Porque existem profecias que mostram que o povo de Deus seria disperso, disperso pelo mundo inteiro. E isso aconteceu 3 vezes. Quando o povo foi escravo na Babilônia, aconteceu quando Jerusalém foi destruída uma das muitas vezes, quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, o povo se dispersou, e a mais conhecida vez, que foi quando na Segunda Guerra Mundial, aconteceu o Holocausto, ou seja, Hitler matou, me parece que quase 6 milhões de judeus. Aqui até crianças conhecem a história, conhece ou não conhece? Então ali, o povo se dispersou, os judeus no caso. Muitos foram para a África, outros foram para a Europa, outros foram para outros lugares da Ásia, e o povo de Deus se dispersou. Digamos que isso seja um inverno. Mas em 1948, o que aconteceu? Foi criado o Estado de Israel. Qual ano que eu disse? Preste atenção no ano, porque você vai precisar fazer um cálculo comigo. Um cálculo. 1948. O povo começou a voltar para Israel. Hoje, muitos judeus que estavam espalhados, desses aí, voltaram e estão voltando, até hoje, voltando. Ou seja, os ramos tenros, até a folha dando os seus frutos. E aí a gente começa a entender o porquê que eu disse para vocês que diante dessa profecia, nós podemos aí ter uma ideia e crer que nós somos a última geração. Eu vou ler o texto de Mateus de novo, no versículo 34,
quando ele fala da parábola da figueira, fala que os ramos vão se tornar tenros e as folhas vão brotar, e ele diz no versículo 34, leia novamente comigo: em verdade vos digo que não passará o que, pessoal? Esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então Jesus está querendo dizer o seguinte: depois que as folhas brotarem, ou seja, depois que o povo voltar para a terra, nada mais vai acontecer sem que se cumpra naquela geração. Aí a gente pergunta, nós vamos entender, quanto tempo é uma geração? Quantos anos é considerado uma geração? Embora há uns que vivem mais e outros que vivem menos, mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Aqui no Salmos 90, 10, o salmista diz assim: os dias da nossa vida chegam a quantos anos? 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, aos olhos do salmista, uma geração é entre 70 e 80 anos. 1948, que é quando a profecia começou a se cumprir, quando a figueira, digamos, começou a dar os seus frutos, mais 70, você sabe quanto que dá? 2018. Ou seja, não foi 70 anos, porque nós já estamos em qual ano? 2025. Já foi, não é 70. Não é 70. Agora, vamos colocar 80. 1948 mais 80, dá quanto, pessoal? 2028. Seguindo esse cálculo, é como se nós não passássemos de 2028. Você está vendo como é forte? É uma geração. Uma geração. Ou Jesus volta, ou o fim chega. Deus falou também sobre a geração. Deus deu um outro número. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão quantos anos? 120 anos. Quando Deus se aborreceu com o homem e viu que o homem estava inclinado para o pecado, ele colocou um limite. Você sabe que o homem vivia 800, 900 anos, mas depois Deus desceu esse número, né? E disse, olha, vai ser 120. Então, nós temos esses 3 números da Bíblia. 70, 80 e quanto? Se for 120 uma geração, então de 1948, com mais 120, 2068. 2068. Ou seja, com quantos anos você vai estar em 2068? Diga lá. Quem acredita nem estar mais vivo, honestamente? Porque 2068, eu talvez esteja ainda bem acabadinho, bem, só o creme, só o pó. Mas há alguns que pela sua idade você sabe que quando chegar a 2068 você não estará mais vivo. Eu penso, vamos no máximo, que eu não acredito que chegue até lá. Honestamente, pessoal, preste atenção e olhe para mim. Do jeito que o mundo está hoje, você acredita que ele chega a 2068? Eu não acredito. Eu não acredito. Honestamente, a coisa está feia. A coisa está triste. O ser humano, a terra está corrompida, pessoal. A terra está no seu pior momento. Então, temos aí, segundo essa profecia, que não se passa de 2068. Ou seja, vai ser nesse período, vai ser na nossa geração. É como se hoje um bebê não se tornasse adulto. Um filho hoje que você tem, um adolescente, não fosse ficar velho, tomando como base esse cálculo. E aí, o que nós fazemos com essa informação? Aqui no Salmo 90, uma oração de Moisés, ele diz assim, Salmos 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações. O que nós estamos fazendo nessa reunião, pessoal? Pensa aí, o que nós estamos fazendo? Contando os dias. Concorda comigo?
Nós estamos nessa reunião contando os dias. Essa oração é clara, ensina-nos a contar os dias. Porque sábio é quem faz o que nós estamos fazendo aqui. Pegando as informações que Jesus nos deu, e pegando essas informações e não jogando pelo ralo, como muita gente faz. Quer ouvir tudo isso e a pessoa opta pela pior opção. Você sabe qual é a pior opção? É a pessoa ouvir tudo isso que está na Bíblia e dizer, eu acho que não vai acontecer. É a pior opção. Porque ela fica de guarda baixa, ela segue a vida normalmente, como se nada disso fosse acontecer, e aí a surpresa pode chegar a qualquer momento. Então, o que é melhor, pessoal? Acreditar que isso não vai acontecer ou estar preparado? Essa palavra ela é tão forte que nos faz crer que o tempo já esgotou. Já estamos dentro dos limites que a Bíblia nos deu, 70, 80 ou 120. Estamos aí, biblicamente, na última geração. Então é como eu falei no vídeo hoje que eu gravei falando dessa reunião, é como se nós já soubéssemos, tivéssemos uma ideia do fim. É como se você, por exemplo, você não sabe, eu não sei, mas digamos que você descobrisse qual vai ser o dia da sua morte, e você não pudesse fugir disso, você faria ou não faria determinadas coisas? Você faria. Você resolveria coisas, você perdoaria logo quem tem que perdoar, você ficaria mais tempo com certas pessoas, você valorizaria mais algumas coisas ou pessoas, porque você sabia ou saberia qual era o seu último dia. A gente sabe que estamos no último período, então por que não fazer logo o que temos que fazer? Para que eu vou querer pagar para ver ou curtir mais um pouquinho o mundo que não tem nada de curtição? Por que eu vou continuar ensaiando uma entrega, que é o que muita gente faz na igreja, você sabe disso. Ela fica ensaiando, né? Vou me batizar, início de 2026. É ou não é? Ah, nesse novo ano, deixa acabar esse ano que você vai ver. Ah, não, esse ano já está no fim, já, agora deixa acabar esse ano. 2026, você vai ver se eu não vou chegar lá com aquela amante, e vou falar, ó, acabou. Vai ver se em 2026 eu não acabo com esse relacionamento. Você vai ver se no início desse ano eu não me batizo. Você vai ver se no início, em janeiro, quando eu vou viajar, eu vou lá no estado fulano de tal e eu vou perdoar o meu pai. Ah, eu sei que tem que fazer, vou lá e vou perdoar a minha mãe. Por que daqui a alguns meses? Será que nós vamos chegar em 2026? Será que nós vamos ver os fogos tocando aí, pipocando no final desse ano? Já estourou o prazo. Ou não, pessoal? O prazo já estourou. Então pode ser hoje, pode ser essa noite, pode ser novembro, pode ser dezembro, ou pode ser agora. Então, vamos tomar as nossas devidas decisões. Quem tem que perdoar, perdoe. Quem tem que se entregar, se entregue. Quem tem que casar com Deus, se case hoje. Quem tem que se livrar do pecado, se livre hoje. Ah, mas eu vou entristecer pessoas, eu vou arrumar uma confusão com algumas pessoas, tá bom. Mas se você ficar e Jesus voltar, essas pessoas não vão poder fazer nada por você. Ah, mas o fulano vai ficar triste comigo, Beltrano vai ficar triste comigo se eu tomar essa decisão. Mas se você ficar e Jesus voltar para arrebatar a igreja, o fulano não vai conseguir te colocar lá no céu. Não vai poder fazer nada por você. Não vai valer a pena. Então, tomemos as nossas decisões. Amém, pessoal? Eu não quero que você apenas saia daqui dessa reunião repetindo essas informações fortíssimas e não tome as suas devidas decisões. Você vê, eu vou colocar aqui, não precisava, né? Mas há quem infelizmente não consegue crer na palavra, não consegue crer, enfim, então tá bom. Para finalizar, antes da nossa igreja aqui em Taguatinga fechar, aqui, um encosto manifestou, um demônio. E sem que o pastor perguntasse, pastor Gustavo, que hoje está lá no sudoeste, veja, ouça o que esse espírito falou. Então, me diga se isso não vem, não precisava, como eu disse, mas é bom colocar, para que você veja que no mundo espiritual a gente não vê as coisas, mas o diabo já está vendo.
O diabo já está vendo, por isso que ele está agindo com tanta intensidade, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele mesmo revela nesse vídeo aí. Põe, por favor. Quebra do altar. Quebra do altar. Isso. O que você faz, quebra do altar, na vida de uma pessoa? Como é que é isso, quebra do altar? Eu e minha falange trabalhamos na vida daqueles que servem ou já serviram ao seu Deus. Como você trabalha? Esfriamento. Mas o quê? Esfriamento. Aí você vai esfriando o servo, fazendo ele ficar acomodado. Até ele não ter mais força para a ação. Como começa a acomodação de um obreiro, de um pastor, de um servo, de uma pessoa que serve a Deus? Como começa esse esfriamento? Como? No dia que ele acha que é alguma coisa. No dia que ele para de orar, de meditar. No dia que ele esquece da onde o teu Deus tirou ele. Ali eu já pego. Ali você já pega. É claro, seu homem. Eu peguei essa ordem há pouco tempo do meu chefe. Há quanto tempo você pegou essa ordem? Há 2 anos. Vocês não têm noção De quê? do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto. Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegaram à fase adulta. Olha aí, ó. Olha só. As crianças hoje, que existem hoje, não vai ter tempo dela chegar na fase adulta. Não chegarão. É. O céu já está vazio. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver, mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um. Você está dizendo... Não há mais tempo para nada. Não há. Você está dizendo que há 2 anos para cá você assumiu essa responsabilidade. Assumir. Quem te deu essa responsabilidade? O Senhor Satanás. Ele te deu. Sim. Você estava aonde antes de receber essa missão? Aonde você estava? Trabalhando com o povo da rua. Então lá fora você já trabalhava. Sim. E agora fui posto aqui dentro. E agora você foi posto aqui dentro. Isso mesmo. Dentro das igrejas. Dentro das igrejas, eu e minha falange. Você e a sua falange age hoje dentro da igreja. Isso. Para esfriar os servos de Deus. Isso. É. Ou você não acha? Você sabe, desgraçado, quantos de vocês, pastores, saíram só em 2 anos pra cá? Eu. Foi você. Porque eu posso. Você pode. A partir da hora que a pessoa não obedece de fato à palavra do teu Deus, ela dá força a mim. Não sou Exu, não sou caboclo, sou príncipe. Você é um príncipe. Eu errei uma única vez e não tenho mais chance. Se eu tivesse uma única oportunidade com teu Deus, eu agarraria com todas as forças. E esses desgraçados aqui tem várias e não dão valor. Por isso que a gente leva. Porque não valorizam a oportunidade diária que tem com o teu Deus. Então, se você tivesse uma oportunidade, você abraçaria, agarraria. Dava tudo, porque eu sei como é lá em cima e eu sei o que é lá embaixo. É. Eu sei quem é o seu Deus. Lá em cima é como? Fala pra eles aí. Como é lá em cima? Você já teve lá, como é que é? Não tem palavras para explicar. Mas se eu tivesse chance, eu limparia esse chão com a minha língua. Só para uma única oportunidade com o teu Deus. É. Você limparia o chão com a língua só para você ter uma oportunidade? Uma chance. É. Se ela então pegar a vida dela e entregar ao Senhor Jesus, ela é livre na hora. Fique de pé. Fique de pé. Está muito claro, né? Nós estamos ouvindo de alguém que esteve no céu e que, se tivesse uma oportunidade, abraçaria com todas as forças. Só que não há mais chance para Satanás. Agora há chance para você. Amém. Há chance para todos nós de nos entregarmos. Então, isso aí, eu acho que foi 2019, 2020, não sei, acho que era na pandemia. Satanás aí já disse que
Jesus está com os pés nas nuvens, perto. Estava perto há 4, 5 anos atrás. Imagina quando? Imagina hoje. Feche os seus olhos.